Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo de número 4. Malaquias, capítulo de número 4. Malaquias 4. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Se você for em Mateus e voltar, você vai encontrar Malaquias. Malaquias é um livro dos profetas menores, classificado como um dos profetas menores, e uma das coisas principais que é tratada nesse livro é sobre a profanação das coisas de Deus. Esse livro ele tem um viés profético de alinhamento, onde o profeta denunciava a profanação daquilo que era santo, aquilo que era e o que é santo. Quantos acharam? Abra, vai no versículo de número 5. Capítulo 4, versículo 5, diz assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Irmãos, comunidade profética, ela é uma comunidade estranha. Tem que discernir espiritualmente uma comunidade profética. Não dá para analisar na carne, na lógica. Eu falo isso porque hoje é um dia que o nosso calendário greco-romano se comemora o Dia dos Pais, na verdade. E para nós, como comunidade profética, parece que a gente pega aquilo que talvez seja simples, despercebido espiritualmente, e transforma isso em algo santo e espiritual. Eu estou falando isso porque hoje eu não vim aqui falar dos pais naturais. Hoje eu queria falar aqui sobre os pais e filhos espirituais. A gente não vai ter aqui uma comemoração, fogos, né? Não, a gente quer falar um pouquinho daquilo que Cristo, por meio da sua palavra, que é o Verbo, quer revelar a nossos corações. E eu gostaria que os irmãos tivessem um pouco dessa atenção, que entendesse aquilo que nós vamos ministrar aqui de algo mais espiritual, em sua abrangência espiritual. Como eu disse, o texto que lemos é um texto que fala sobre o livro de Malaquias, fala sobre esse profeta
que se levanta contra uma profanação do seu tempo. Malaquias se levanta porque o sacerdócio daquele tempo estava corrompido. E um sacerdócio corrompido leva também um povo à corrupção. Se fazia pouco caso das coisas espirituais naquele tempo. Então se levanta o profeta Malaquias para trazer uma luz e uma palavra de exortação para aquele tempo. Mas o texto que lemos é o último texto do Antigo Testamento. É um texto que chama a minha atenção, em especial para esse dia, onde se comemora o Dia dos Pais. Malaquias, aqui, está falando de uma profanação das coisas de Deus e uma corrupção entre a geração. Havia uma desconexão entre as gerações do seu tempo. E Deus, em sua infinita misericórdia e graça, chama a atenção do povo daquele tempo para uma convergência de coração. Malaquias está chamando não só os sacerdotes, não só o movimento religioso daquele tempo, mas todo o povo a entrar em um lugar de convergência de coração. É interessante isso, porque nós estamos falando aqui que Malaquias, ele traz aqui uma exortação, um chamamento para um alerta daquilo que estava sendo feito de forma errada no templo, porque estava sendo profanado aquilo que era santo. E nesse contexto, onde o profeta ele começa a falar sobre a forma como o povo estava adorando a Deus, ele toca nesse ponto, finalizando todo o seu livro. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Ao contrário, se isso não acontecer, eu virei e castigarei a terra com maldição. Nós já ministramos isso aqui, mas se você talvez não conhecia essa passagem bíblica, aqui essa passagem se cumpre em João Batista, o batizador João, onde ele prepara o caminho para Jesus, o Messias. Só que, se nós lemos esse texto, nós vamos ver que parece que está algo ainda inacabado. Por que isso? Porque ele fala que enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele, esse profeta, fará com que os corações sejam convergidos. Está incompleto porque o grande e terrível dia do Senhor ainda não chegou. João Batista, ele inaugura esse novo tempo, onde haveria uma convergência de coração, mas isso não está completo nos tempos de João. Esse tempo de convergência de coração, antes do grande e terrível dia do Senhor, está para nós hoje também. Porque o grande e terrível dia do Senhor ainda não chegou.
Então, existe ainda um clamor, um chamamento, como eu tenho dito, sobre uma convergência de corações entre pais e filhos. E de que forma nós vemos isso sendo manifestado? É através do corpo de Cristo Jesus, a sua igreja. E gostaria de falar sobre paternidade, nesse aspecto onde eu gostaria que você olhasse com um olhar espiritual. E as crianças que estão aqui hoje, os adolescentes, os filhos jovens, preste muita atenção, porque essa palavra se aplica a todo mundo aqui. Os adolescentes estão comigo? Amém. Os jovens estão comigo? Os irmãos e as irmãs estão comigo? O que é esse grande e terrível dia do Senhor? Nós bem sabemos que é a completude de todas as coisas. Nós bem sabemos que é o dia onde o nosso Senhor virá e em sua plenitude unirá céus e terra, onde haverá uma plenitude dos tempos, onde provaremos a eternidade. E isso é muito maravilhoso. E tudo isso está acontecendo, essa movimentação geracional nos dias de hoje, e precisa acontecer. O profeta está chamando o povo a se posicionarem naquele tempo e nos dias de hoje, chamando o povo a sair para fora um coração de pai, um coração paterno. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram que Deus está em busca de pais? Você já pensou que para aquilo que se cumpra tudo aquilo que Deus quer fazer de forma plena, a glorificação, a vinda do Senhor, Ele está nos chamando a viver um tempo de paternidade? Você já pensou nisso? Que talvez você seja um pai? Quando eu falo de pai, eu não estou falando de uma figura masculina apenas. Eu estou falando de um coração que está disposto a se doar para que outros também possam viver e experimentar toda a vontade de Deus. Preste atenção comigo, por favor. Eu gostaria de fazer essa pergunta: você é um pai espiritual para essa geração? Você tem exercido a paternidade de Deus sobre a terra? Você tem cumprido esse mandamento? Você tem ouvido esse chamamento e dado resposta sobre paternidade? Como eu disse, Malaquias está pregando em especial, primeiramente, para os sacerdotes. Primeiramente, a atenção desse livro está voltado para aqueles que faziam parte do sistema religioso daquele tempo, dos sacerdotes. Então, um dos pontos que eu gostaria de frisar aqui é que, se você tem um chamado de Deus para manifestar o reino de Deus sobre essa terra, se você tem um chamado de Deus para o ministério da reconciliação, se você tem um chamado de Deus para a anunciação do Evangelho de Cristo Jesus, se você tem um chamado para exercer liderança, se você tem um chamado para pregar o Evangelho de Jesus,
você tem essa vocação de paternidade. Onde que se inicia a manifestação da paternidade? Em nós, se inicia com o nascimento. Quando o homem nasce de novo, nasce do Espírito, nasce para Deus, quando ele aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, e entrega a sua vida a Ele, e algo de dentro dele acontece, há uma transformação espiritual dentro dele, ele como uma criança, ele nasce, ele desperta espiritualmente, ele começa então a viver para Deus, e nesse momento se inicia o processo dele, de desenvolvimento, amadurecimento, para que ele se torne um pai para exercer paternidade. Nesse verso nós vemos que o chamamento inicia para os pais, para os líderes, para os maduros. O chamamento é, que haja uma convergência entre corações, que os corações dos pais possam ir até os corações dos filhos. Primeiramente se começa pelos pais. Primeiramente se começa por aqueles que estão já desenvolvendo a sua maturidade como filho e como participante, cooperador da obra de Deus. Pastor Edu, eu não me vejo como pai. Eu não me sinto chamado a ministrar, a exercer liderança e a ministrar o Evangelho de Jesus. Existe alguma coisa errada com você então? Porque todo o Evangelho de Jesus Cristo está centralizado na revelação do Pai. O que Jesus veio fazer, se não revelar o Pai? Qual é a ênfase do cristianismo? É revelar a pessoa do Pai. O versículo mais conhecido de todo mundo, de João 3,16, fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verso para mim, depois que eu comecei a estudar sobre paternidade, fez muito mais sentido do que antes. Porque quando eu vejo, por exemplo, um pai entregando o seu filho, doando o seu filho único, precioso, o seu bem mais precioso ao mundo, é porque ele quer revelar toda a sua paternidade. O meio pelo qual Deus revela a sua paternidade ao mundo é por meio da entrega do seu filho. Porque quando ele entrega o seu filho, nós podemos então entender quem é a pessoa do Pai. Jesus, o Cristo, Ele é o nosso primogênito entre os filhos, e o propósito de Cristo sempre foi revelar a pessoa do Pai, para que nós nos tornássemos com Ele filhos amados. Você é filho amado, e à medida que você vai amadurecendo, à medida que você vai se tornando a imagem e a semelhança do Filho de Deus, quanto mais você é esculpido e talhado à imagem dele, mais você conhece do Pai, e mais você se torna esse revelador da pessoa do Pai. Quem está comigo, diga amém. Então há um compromisso da minha parte, há um empenho, Noêmia, da minha parte, há uma responsabilização da minha parte, é que eu não fique a vida inteira como um menino, dependente
que não conhece da sua herança, da sua autoridade, da graça que recebeu. O chamamento aqui de Malaquias e de todo o Evangelho de Jesus Cristo é: ei, conheçam a pessoa do Filho, porque quando você conhece a pessoa do Filho, você conhece a pessoa do Pai, e quando você conhece a pessoa do Filho e se torna cada vez mais parecido com o Filho, mais você exerce a paternidade, porque você está revelando o Pai. Paternidade é revelar a pessoa do Pai, o amor do Pai, a generosidade do Pai, a afeição do Pai, o carinho do Pai, o sacrifício do Pai. Homens maduros, eu digo homens e mulheres, homens maduros, que crescem no desenvolvimento espiritual, em conhecer a pessoa do Cristo, se torna inevitável na revelação da pessoa do Pai. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu conheço as facetas de Cristo. Quanto mais eu me envolvo com Cristo, mais eu sou cheio de Cristo. E quando eu sou cheio de Cristo, eu transbordo a pessoa do Pai. Há um chamamento para nós, que amadurecemos e nos tornemos como plataforma, estrado, para que os filhos possam ir mais longe do que um dia já fomos. Ao mesmo tempo que nós vemos Malaquias chamando a nossa atenção, homens e mulheres, a darem destino, a revelar a pessoa do Abba para as gerações que estão vindo, há também uma responsabilidade por parte dos filhos. Ao mesmo tempo que nós vemos a pessoa do Pai sendo revelado no Filho, e o Filho revelando ao Pai, e aquele que se aproxima de Deus se torna participante dele, da revelação do Pai. Ao mesmo tempo que nós vamos nos tornando aptos a liberar vida, destino, a revelar o Pai, filhos vão nascendo e surgindo. E cabe aos filhos irem ao encontro do coração dos pais. Num primeiro movimento eu vejo filhos, primeiramente, que se desenvolvem, que crescem, se habilitam no Espírito, se colocam como mártires, testemunhos vivos. E no segundo movimento eu vejo filhos que servem com honra, que servem com amor, que se aproximam com fome e sede de comer daquele que está revelando ao Pai. No segundo movimento, eu observo uma necessidade de fome, uma necessidade de sede. No primeiro movimento eu vejo uma disposição também de ter fome, porque nenhum filho se torna pai se um dia ele, de fato, ele não se dobrou também diante de um pai, para que o pai exerça paternidade. Um dia ele foi filho que descansou nos braços de um pai, que teve fome e sede. Adolescentes, jovens, irmãos e irmãs, você tem fome? Você tem sede? Você ainda tem desejo no teu coração de aprender e de conhecer a pessoa do Pai no meio de um irmão maduro? Quando eu falo irmão maduro aqui, eu estou falando aqui de uma essência no Espírito. Jovens, irmãos, irmãs, crianças, Cecília, você ainda tem fome?
Você ainda se aproxima de um irmão que conhece algo da pessoa de Cristo que você ainda não conhece? Se há pais pondo mesas a filhos com vontade de comer, não há um movimento cíclico aqui? Porque ao mesmo tempo também que eu manifesto a paternidade de Deus como um pai, eu também me torno filho, sempre serei filho, em busca de comer daquilo que a paternidade foi revelada no meu irmão. E eu não estou falando aqui de idade. Eu já comi muito de vocês, jovens e adolescentes, nessa comunidade, porque eu vi o Pai sendo revelado em vocês. Há uma humildade aqui, onde pais se submetem a filhos, e filhos se submetem aos pais. Me parece como aquela dança perfeita de Pericorese, onde o amor de Deus é representado, onde o pai se relaciona com o filho, e o filho se relaciona com o Espírito, e o Espírito como pai. E nessa dança perfeita é impossível distinguir quem é qual. É assim que funciona a paternidade. É quando homens e mulheres tão humildes, tão reconhecedores da sua natureza, da sua fragilidade, se dobram para ouvir, seja qual for o irmão, desde que ele esteja cheio da pessoa de Deus, desde que ele esteja cheio de paternidade para revelar. No primeiro movimento eu vejo pais colocando mesa, mas vejo o filho cheio de fome. A primeira pergunta que eu poderia fazer para os pais é: você tem colocado mesa? Conversando com Sócrates, né, Sócrates? Foi antes de ontem, não sei. Ele contou para mim uma experiência que ele teve lá em Cacoal. Diz que ele servindo a mesa para o irmão, tendo um tempo de mesa com o irmão. Aí o irmão chega para ele assim: não me convide, se for para ter uma reunião aleatória, não foi isso? Não me chame para uma reunião aleatória, não me chame para um encontro aleatório, porque eu quero estar num lugar onde Cristo é revelado. E se nós encararmos nossa comunhão, o nosso relacionamento, a nossa mesa, como uma busca faminta pela pessoa do Cristo que o outro carrega, qual nível, aonde estaríamos se em todas as mesas que nós sentássemos houvesse alguém disposto a compartilhar Cristo e o outro disposto a comer do Cristo? Onde nós estaríamos como igreja, Jarzen, como comunidade, se aonde estivéssemos fôssemos famintos de comer e ao mesmo tempo de levar algo para ser comido de Cristo? A revelação da paternidade de Deus se acontece na mesa. A mesa não é isso aqui como nós vemos de madeira. Não é esse material aqui de madeira, de ferro, não. O que nós falamos de mesa é uma metáfora que está relacionada a uma exposição completa de quem eu sou, onde eu levo algo para comer e também como daquilo que o meu irmão carrega. A mesa é um lugar de transferência de identidade espiritual. A mesa é um lugar onde a família senta para comer junto. A mesa é um lugar onde nós colocamos para fora as nossas entranhas, para que seja ligada com a entranha do outro irmão. A mesa acontece em qualquer lugar, desde que Cristo esteja sentado nela. Paternidade tem a ver com o quanto eu estou disposto a comer
enquanto eu me proponho a dar de comer. E eu falo de Cristo. Quando uma igreja faminta de Cristo, e que incansavelmente está preparando o alimento para comer, quando uma igreja se levanta dessa forma, homens e mulheres produzindo alimento espiritual, nas orações, nas súplicas, na meditação na palavra, nos entranháveis afetos, no serviço um ao outro, quando nós estamos buscando ao Senhor na intimidade, no secreto, em busca de alimento para colocar na mesa, e ao mesmo tempo há homens e mulheres famintos de Cristo, quando esses dois polos se encontram, há a convergência geracional, e Cristo Jesus toca a terra, não com maldição, irmãos, mas com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Queremos tocar a terra? Queremos evangelizar a cidade? No Jesus nas ruas? Queremos criar os nossos filhos sadios espiritualmente? Queremos contemplar a face de Deus? Queremos viver uma vida onde agrada o Senhor? Queremos viver uma vida onde nós honramos a Ele com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso ímpeto? Então, para Ele, precisamos dar tudo que somos e comermos tudo que é colocado na mesa. Quando há convergência geracional, quando há encontro de corações no Espírito, a pessoa de Jesus, de Cristo, se torna mais evidente em nosso meio. O primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui é: se levantem os pais. Que se levante pais espirituais em nosso meio. Por favor, eu estou falando de cada um de você que aqui se encontra. Sejam humildes para entender que todo aquele que tem algo para dar de comer, precisa aprender também a comer daquilo que é servido na mesa. Homens e mulheres que já têm uma caminhada com Deus, jovens adolescentes que estão começando agora, irmãos que nasceram recentemente no Espírito, está disposto a se tornar um pai? Se torne um filho primeiro, cheio de fome e cheio de sede de conhecer a Deus. Quando Cristo é servido na mesa, a terra é tocada e justiça é feita. O reino de Deus é estabelecido. Fique de pé em nome de Jesus. Onde que o ambiente de paternidade é revelado?
Quem gostaria, por favor, de abrir para mim em 1 Coríntios capítulo 13? Para encerrarmos. Primeira Coríntios capítulo 13. Aonde que é revelado a paternidade de Deus? Quem gostaria de ler para mim, por favor? Pode ler em alto e bom som. Do verso 1 em diante. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. E agora vemos como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Jesus, nós oramos aqui hoje, Jesus, para que seja despertado em nós o desenvolvimento necessário, Senhor, para que haja paternidade sobre essa terra. Nós oramos para que filhos se levantem, Senhor, com fome e sede de conhecer a Ti, Senhor. Oramos pela Tua igreja, Senhor, para que ela entenda, que nós juntos entendamos que não podemos viver uma vida individualista, não podemos viver uma vida, Senhor, meia boca, onde não geramos Cristo no secreto para ser colocado na mesa. Oramos para que toda negligência espiritual, Senhor, vá embora em nome de Jesus. Sempre tem famintos, sempre tem sedentos
de conhecer a Ti. Se nós não estamos fazendo isso, Senhor, há uma falha em nosso interior. Não queremos mais ser negligentes, Senhor. Oro para que os pais se levantem, Senhor, genuinamente. Homens e mulheres comprometidos na revelação do Pai, como fez Jesus Cristo. Oramos por filhos que se levantem, Senhor, cheios de fome, cheios de sede de Te conhecer, Senhor. E que os nossos corações sejam encontrados na mesa. Que os nossos corações sejam tocados uns pelos outros. Me ensina a submeter ao Cristo que o irmão carrega. Quero comer dele, do Cristo que é servido nas mesas. Não nos deixe, Senhor, apáticos. Não nos deixe desnutridos. Erga essa igreja, Senhor. Erga esse povo, Senhor. Que a semente do Evangelho entre em nossos corações. Arranca o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, Senhor. Que olhemos para os nossos irmãos que estão ao nosso lado. Que olhemos, Senhor, para os nossos irmãos e que possamos ver o Cristo que há dentro dele. Venha para fora a pessoa do Cristo, porque queremos conhecer o Pai. Toda apatia espiritual, Senhor, leva embora a partir de hoje. Arranca, que as nossas mesas sejam mesas de partilha, sejam mesas de entrega. Dai-nos no oculto o secreto e o escondido do Teu coração.